Fala galera, Felipe Moura aqui, quanto tempo, né? E a gente vai falar aqui agora então... Vamos de novo, hoje de novo ficou uma bosta. Fala galera, Felipe Moura aqui, há quanto tempo, hein? E a gente vai começar aqui a discutir um monte de coisa muito legal na edição número 346 da Brasil JS Weekly, tanto em vídeo quanto também em podcast. E já aproveita e dá o teu like aqui, porque eu sei que tu vai curtir o nosso conteúdo, né? Deixa um comentário lá o que tu tá achando e se inscreve no canal, tem a oportunidade caso tu não seja inscrito ou inscrita, né? E a gente tem uns assuntos bem legais aqui, como por exemplo a IBM fazendo rollback de um projeto, toda uma área de pesquisa deles, novidades do fundo de investimento da Mozilla, entre outros anúncios aí da Microsoft, etc. Então vem com a gente! Mas primeiro tá na hora então da Andressa chegar aqui e falar de eventos. Ela tem várias novidades para discutir aqui com a gente sobre eventos e vocês têm que ficar ligados nisso tudo. Olá pessoal, eu sou a Andressa Rocha e finalmente eu vim com as novidades que você quer saber sobre os eventos da Brasil JS. Finalmente a gente se organizou, a gente está se ajeitando a casa para poder te oferecer melhores experiências. Então eu tenho essa novidade para dar para vocês. Vamos por partes que tem bastante coisa. Então, para começar, eu quero reforçar, a gente já falou na live, mas eu quero reforçar. Brasil JS Conf será no do dia 6 ao dia 8 de maio de 2021 aqui em Porto Alegre. Mas ainda tem bastante novidade sobre a Conf do ano que vem, tem bastante coisa para rolar, mas é só para confirmar contigo a data de 6 a 8 de maio aqui em Porto Alegre em 2021. Bom, sobre os eventos on the road, eu quero dar essa notícia maravilhosa, que o primeiro evento on the road, então, que é Fortaleza, que a gente tá devendo, né, de ter começado em Fortaleza, infelizmente a gente não pôde, mas o primeiro evento on the road vai ser no dia 4 de julho, anota aí na tua agenda, você que comprou o ingresso para Fortaleza, todos vocês que compraram todos os ingressos de on the road têm os ingressos garantidos, são válidos para os eventos, então eu quero dar algumas informações passo a passo aqui para vocês. Confirmando então, On The Road Fortaleza no dia 4 de julho, com pessoas palestrantes espetaculares e muitas novidades também em toda a nossa grade de evento on the road. Com certeza nós temos surpresas e teremos surpresas para vocês. Como você já sabe, a Brasil JS tenta sempre trazer bastante qualidade no conteúdo técnico e, claro, sempre trazer nomes aí que têm feito diferença na comunidade. Portanto, você não vai se arrepender de manter o seu ingresso, de garantir o seu ingresso para o On The Road Fortaleza e todas as edições de On The Road que vão acontecer esse ano. Portanto, acompanhe lá no site. No site tem a programação completa de todos os eventos com as novas datas. Os ingressos já estão à venda, então ingressos pela metade do preço, todos os ingressos, todo mundo vai pagar meia entrada. E aí eu quero dar algumas informações sobre isso. A agenda, então, você vai acompanhar lá no nosso site, braziljs.org, vai lá, corre lá. Todos os eventos serão online. Em breve nós vamos lançar o Call for Papers internacional, ou seja, pessoas de quaisquer lugares do mundo vão poder palestrar nos nossos eventos on the road. Eles serão fechados, não serão eventos abertos. Nós teremos outros eventos abertos que depois, um pouquinho mais pra frente, eu falo pra vocês, mas por enquanto todos os eventos on the road serão fechados. E aí, eu quero contar para vocês, nós temos recompensas para quem mantiver o ingresso, ou seja, para quem não solicitar reembolso, nós temos algumas recompensas bem interessantes, além de, claro, um super evento de qualidade que a Brasil JS está preparando, nós temos aí algumas recompensas, então tem voucher da loja, tem ingresso grátis para outros eventos da Brasil JS esse ano, tem ingresso grátis para eventos do ano que vem, desconto, então devagarinho a gente vai passando passo a passo de todos esses benefícios e recompensas que você vai ter mantendo o seu ingresso. Também tem algumas informações importantes. Você que solicitou reembolso, que está esperando o retorno do e-mail, fica calmo, fica tranquilo, porque nós estamos fazendo em lotes esse pagamento. Por isso que está demorando um pouco, porque é muita gente, imagina que são muitos eventos na realidade, né? A gente tinha muitos eventos agendados em datas separadas, então nós estamos fazendo os pagamentos e os reembolsos em lotes. Então não precisa se preocupar, porque todo mundo que solicitou reembolso já está sendo pago, a gente está fazendo isso aos poucos, o teu e-mail não está no vácuo, não está perdido, ele vai ser respondido, mas com certeza a sua solicitação já foi processada, a gente tem aí um time da área financeira que está trabalhando nisso, mas a gente vai te responder e a gente vai fazer o reembolso para ti. A gente só pede um pouquinho mais de paciência, eu sei que é difícil esperar, porque você já está esperando há um tempão, mas a gente está se organizando agora, teve MP do governo federal relacionado a eventos, que nos deu um pouquinho mais de prazo para a gente trabalhar em relação a esses reembolsos, mas a gente vai fazer isso. Mas
né, eu te convido, participa do evento, participa dessa experiência nova que a BrasilJS está desenhando para você, mantenha o teu ingresso, que tenho certeza que vocês não vão se arrepender, porque a gente está preparando coisas muito legais com pessoas incríveis para palestrar nos nossos eventos. Então, fica aí o seu convite, vai lá no nosso site, toda a programação completa, Call for Papers em breve, e aí você vai ficar sabendo de tudo que a gente está preparando para você com muito carinho, como sempre, que é o que a gente tenta levar para os eventos da BrasilJS. A gente vai tentar trazer um pouco do que a gente faz presencial para essa versão online. Então, enquanto a gente não pode se aglomerar pessoalmente, enquanto a gente não pode se reunir, vamos fazer encontros online maravilhosos e icônicos, como já está no nosso DNA. Então, muito obrigada para você. Tem alguma dúvida? Escreve pra gente, comenta aqui no vídeo, fala alguma coisa que você queira, me procura lá nas DMs do Twitter, passa lá no RH e aí a gente vai conversando, tá bem? Muito obrigada, pessoal, e até mais! Beleza, e a gente tem também mais um vídeo aqui no canal da BrasilJS, que é justamente uma continuação daquela minha série que eu tinha iniciado, né, sobre quais as perguntas mais perguntadas, digamos assim, no mundo do JavaScript. Eu levantei uma lista de perguntas que são mais frequentes ou que são mais marcadas com estrelinha lá, ou com upvote, no Stack Overflow e em outras fontes também, e vi que a galera tem várias perguntas que são muito incomuns, né? Então estou tentando responder elas por meio desses vídeos. E saiu aqui então mais um episódio. Desse aqui a gente está falando sobre formas de fazer um reload, né, ou um redirect de uma página utilizando JavaScript. Então aproveita, vai lá, deixa o teu comentário no vídeo, dá um like se tu tiver curtido, e vamos acompanhando aqui, deixa inclusive nos comentários algumas das tuas dúvidas. Coisas de repente que são mais corriqueiras, coisas que tu toda vez tem que fazer, tem que lembrar, putz, como é que fazia mesmo, tem que procurar na documentação. Acontece com todo mundo, né? Acontece muito comigo também. Então deixa nos comentários a tua opinião, alguma dúvida, sugestões para os nossos próximos vídeos aí, e espero que vocês curtam. Acho que eu tô falando meio rápido demais, né? Deixa eu ir mais devagar. E essa semana, eis que a IBM fez um anúncio bem importante aqui para o mundo da tecnologia também. Dadas as circunstâncias, né, de tudo que está acontecendo no mundo aqui, e algumas empresas estão tomando algumas posturas em relação a isso, a IBM resolveu então desligar toda uma área de pesquisa que eles estavam fazendo ali e cancelar alguns dos projetos, cancelaram contratos, inclusive, que eles tinham de reconhecimento facial. Então o Arvind Krishna, que enviou uma carta para o Congresso dos Estados Unidos justamente falando sobre isso, explicando por que ele estava fazendo esse desligamento, né? E ele levantou aqui vários pontos muito relevantes, e inclusive ele está citando, né, que a tecnologia talvez não esteja madura ainda o suficiente para a gente fazer esse tipo de trabalho, e ela também está sendo mal utilizada, né? Está sendo utilizada em setores como policiamento, algumas coisas com interesses políticos, e isso tudo está acabando influenciando ainda mais, né? Aprofundando ainda mais a situação do problema que é o reconhecimento facial com bias. Isso tudo veio muito evidenciado também para alguns estudos que foram provando e mostrando como o poder da inteligência artificial acaba afetando as pessoas na vida real, né? Afetando a sociedade como um todo. Nós temos inclusive algumas coisas para citar aqui, como por exemplo um projeto chamado Recognition, que é aparentemente da Amazon, e ele acabou detectando erroneamente 28 membros do Congresso, né, rosto dos membros do Congresso, em pessoas num banco de dados de 25 mil pessoas que não tinham nada a ver com isso. Então isso prova, né? Isso mostra do perigo que é tu tentar utilizar, por exemplo, o reconhecimento facial para monitoramento policial, né? Tentar prender pessoas baseado nesse tipo de tecnologia. Pode acabar criando uma situação muito mais complicada, inclusive expondo outras pessoas a risco, né? Baseado nesse tipo de falha. É muito perigoso esse tipo de coisa. O Facebook também, eles tiveram que pagar 550 milhões de dólares, né, em multa em janeiro, justamente por causa desse tipo de coisa. Eles tiveram vários processos relacionados à privacidade por terem utilizado as fotos de pessoas como estudo para a inteligência artificial, né, para gerar uma base de conhecimento e assim passar a ter uma inteligência um pouco melhor sobre reconhecimento facial, e eles pretendiam também ter, claro, né, esses contratos e acabariam alavancando aí um monte de verba, provavelmente também vindo do governo. Curiosamente, em 2019, também no início de 2019, a própria IBM foi muito questionada, né, foi alvo de muitas críticas relacionadas a mais de 1 milhão de fotos de pessoas que eles coletaram do Flickr, para também utilizar isso na base de conhecimento deles, né, para treinar suas máquinas. Então isso aqui também é mais uma coisa muito relevante, e que eles comentaram, né, como defesa deles, que todas as fotos que eles utilizaram do Flickr eram de Creative Commons, né, e elas eram públicas e que todo mundo poderia ir lá e optar por sair do projeto. Ainda assim, eles foram alvo de muita crítica relacionada a isso, e eu acho que eles simplesmente viram que não vale a pena fazer esse tipo de coisa, e o resultado também não está sendo tão construtivo quando eles vinham contemplando. E 15 anos atrás, Alex Ohanian havia sido um dos cofundadores do Reddit. O Reddit acabou explodindo, é uma ferramenta muito importante, muito grande, né? E ele mesmo cita aqui que quando ele ajudou a cofundar essa ferramenta, a ideia era que ela fosse uma plataforma onde todos tivessem voz,
todos pudessem se encontrar, né? Ele até comenta sobre encontrar um local de pertencimento, né? Se encontrar em grupos e conversarem. Só que as coisas, né, nem sempre vão como a gente planeja. E agora, então, ele está anunciando que ele está se afastando da posição dele no quadro de board da empresa, né? Justamente por causa de tudo que está acontecendo agora nesses movimentos ao redor do país e do mundo, né? E ele comenta justamente que a filha dele, que é negra, perguntou para ele: pai, o que foi que tu fez? E aí ele disse que ele se sentiu muito culpado por não conseguir ter uma resposta mais decente para ela, sabe? E ele diz até, todos os pais deveriam conseguir responder esse tipo de pergunta para sua filha quando ela faz, né? E aí ele, inclusive o vídeo dele é muito emotivo, assim, ele comenta, né, que não, isso não pode continuar assim do jeito que tá, e ele se sente culpado como parte de tudo que está acontecendo, e ele se afastou e pediu para que ele seja substituído por uma pessoa negra também, né, no quadro de diretoria da empresa. E ele também tenta fazer com que isso seja um incentivo para que outras empresas e outros grandes diretores por aí vejam isso como uma motivação para tomar também uma atitude nessa direção. Então, realmente, bem impressionante e chegou num momento muito bom. E nós temos um grande case de sucesso brazuca aqui também, né? A Mozilla essa semana anunciou mais 3 projetos open source selecionados numa das iniciativas deles, o MOS, que é o Mozilla Open Source Support Program, onde eles estão justamente entrando com um investimento em cima de projetos open source que estejam contribuindo com a situação atual do planeta, né, relacionado aí à Covid-19. Então eles estão dando $50 mil para esses projetos selecionados aqui, e tem 3 projetos selecionados nessa rodada, né? Um deles é o OpenMRS, que visa aí juntar dados de estudo. Eles começaram inclusive focados no Quênia lá, e eles tentam pegar dados dos resultados de exames, né, trazidos em especial desses hospitais que estão surgindo novos por causa dessas novas demandas. E aí eles tentam armazenar isso tudo numa forma mais centralizada e conseguir distribuir isso para que todos tenham acesso. Eles dizem que já tem cerca de 12 milhões de pacientes, né, os dados de 12 milhões de pacientes. Um outro projeto, então, é o Open Food Network. Muito interessante essa proposta aqui, onde eles tentam colocar direto os fazendeiros em contato com quem precisa comprar. Então aí tu consegue diminuir essa corrente que existe, né, da produção até a venda, o que deve reduzir em termos de custos, até de repente em termos de redução de gás carbônico, etc. E acaba viabilizando também, né, alguns fazendeiros, alguns produtores poderiam estar em uma situação mais difícil de venda agora, de sobrevivência financeira, né? E isso aqui acaba ajudando muito também. E eles até citam uma coisa que eu achei muito curiosa, que é nós estamos vivendo uma fase de muito desperdício de comida e, ao mesmo tempo, de muita falta de comida, né? Porque nós vimos ali vários restaurantes e vários distribuidores tendo que jogar toneladas de alimentos fora, porque não conseguiam dar vazão durante esse período de quarentena, e enquanto isso tem muita gente morrendo de fome, e países aí que estão à beira, né, da starvation, né, da fome absoluta, e em breve vão acabar acontecendo por causa também como resultado de tudo que está acontecendo com essa pandemia. Como terceiro projeto, nós temos então um projeto do Casa Criatura Olinda, olha só, que é um projeto brasileiro que estava fazendo, então, imprimindo máscaras, né, face shields, sabe aquelas máscaras assim, imprimindo isso tudo aqui com modelos open source e utilizando algumas impressoras 3D. Muito legal o projeto, muito bom mesmo, parabéns. E eles estão agora fazendo um trabalho para desenvolvimento de aerosol boxes, que são umas caixas protetoras, porque, em especial aqui no Brasil, mas também em vários países, né, às vezes a gente não tem quartos separados para pessoas que têm o Covid-19. Então o que acaba acontecendo é que as pessoas acabam compartilhando quartos com outras pessoas, e isso acaba piorando tudo, né? Então esse aerosol boxes, pelo que eu vi, é uma caixa ali que acaba protegendo o paciente e também o médico, né, por que não? Para justamente a gente conseguir ter uma manutenção melhor dessas pessoas que estão internadas. Então, muito bom projeto, meus parabéns, e espero que consigam fazer grandes resultados aí com esse novo investimento vindo da Mozilla. Vamos manter aquela tradição, então, de falar de vazamentos de dados? Pois é. Nós temos aqui, então, mais um vazamento que parece até piada, né? Mas o WhatsApp acabou expondo aí 263 mil números de celulares, onde? No Google, olha só. Então o que acabou acontecendo foi que eles aparentemente simplesmente esqueceram de botar um arquivo, uma tag lá de noindex numa página que eles têm. O WhatsApp tem uma funcionalidade, para quem não sabe, que se tu acessar o site wa.me, né, / um número, tu consegue acessar então um link de uma pessoa. A gente pode mandar um link direto do WhatsApp para alguém, para que essa pessoa não precise nos adicionar no contato para começar a conversar conosco, certo? O problema é que daí como eles não estavam colocando esse noindex nessas páginas, nesse domínio, tudo estava sendo indexado pelo Google. Então acabaram detectando aqui 263 mil números de celulares, dos quais pouco mais de 5 mil eram números brasileiros, né? E eles estavam simplesmente sendo indexados no Google. Se tu pesquisasse no Google por eles, tu via nas páginas de resultados do próprio Google, né? O WhatsApp já disse que solicitou a remoção, então, dessas páginas indexadas ao Google, que deve estar saindo aí agora em breve, né? Mas é realmente um problema parece uma
piada, assim. E o pior de tudo é que não foi a primeira vez que isso aí aconteceu com o WhatsApp, né? Inclusive, em alguns casos, era possível até mesmo ver a foto do usuário quando ela era pública. Olha só. E é muito curioso porque, como eu disse, não foi a primeira vez que isso acontece, né? E um jornalista, em fevereiro desse ano, tinha descoberto 470 mil links, então, né, para grupos do WhatsApp que estavam também expostos aí pelo Google. E não é só pelo Google, o DuckDuckGo também vai acabar indexando, né, Bing, etc. Porque realmente são páginas que estão abertas para o mundo. E todos nós sabemos que lidar com APIs é uma coisa do dia a dia para quem trabalha com JavaScript, né? Acaba sendo uma coisa meio rotineira, mas muito importante e a gente tem que fazer isso direito. Ainda mais que existem N formas de APIs diferentes por aí. Então nós estamos linkando aqui um vídeo que está fazendo um anúncio de um livro gratuito para quem quiser, que é um livro justamente focado em APIs, né? Utilização de APIs utilizando Node.js. Então é um livro muito bom, tá bem recomendado aqui também. E é um vídeo que linka ali mostrando, fazendo o anúncio do livro, mostrando como é que vocês podem fazer para fazer um download desse material todo gratuitamente, tá? Fica a dica. Vamos falar agora uma notícia da Microsoft, então. Eles estão anunciando e vão lançar oficialmente agora, vão empurrar, né, push, o Chromium Edge para usuários finais. Ou seja, a versão do Edge utilizando, né, Chromium, o Edge baseado em Chromium, vai ser agora a versão oficial no Windows 10, em breve essa semana, acho que já vai ser anunciado. E ele vai substituir automaticamente, né, a versão do Edge anterior que os usuários já estavam utilizando. Vale citar aqui então que, apesar disso, ele não vai substituir as configurações, nem as senhas e nem os favoritos. Então quem estava utilizando a versão anterior do Edge e tinha já seus favoritos salvos, passwords salvos, quando ele atualizar agora para uma versão que é Chromium Based, ele vai trazer isso tudo aqui de volta, né? E também a Microsoft cita que os links que estão lá no menu de Start, os links que estão na bandeja e os pins, ou atalhos também, todos vão continuar funcionando normalmente. A substituição parece ser apenas na engine mesmo do navegador, né? E ainda falando de Microsoft, mas agora não uma coisa tão boa, a Microsoft tomou a decisão de um tempo atrás substituir todos os seus editores humanos do MSN.com por inteligência artificial. Foi um movimento meio ousado que eles tomaram essa decisão, né? E a ideia era justamente acabar substituindo os humanos por alguma coisa que conseguisse indexar as notícias pelo mundo, né? E levantar aí, assim, matérias, imagens e fazer combinações de dados. O problema é que isso às vezes sai pela culatra, que foi o caso agora. Então tem uma banda, Little Mix, eles lançaram uma matéria sobre a banda, e nessa matéria eles acabaram invertendo, então, né? Eles acabaram confundindo a imagem de uma das cantoras com outra pessoa, e isso acabou pegando muito mal. E até uma curiosidade que acabou acontecendo também foi que o pessoal começou a criticar tanto isso ter acontecido, que os algoritmos de inteligência artificial da Microsoft acabaram detectando que esse era um tema de alta relevância e começaram a publicar também matérias falando sobre isso, né? Começaram a publicar matérias sobre o erro deles mesmo, do próprio algoritmo de inteligência artificial, né? Então isso é uma coisa que mostra mais uma vez como a inteligência artificial ainda tem muito a evoluir, ainda muito a aprender, e como é importante sim mantermos em mente que as pessoas que trabalham nesses sistemas têm viés e elas levam esse viés todo para dentro dos sistemas, né? E nós precisamos fazer um trabalho muito forte em cima disso para resolver esse tipo de coisa. Bora para frases da semana então? Nós trouxemos uma frase aqui de Nick Joaquim, que é a seguinte: o ponto não é como nós utilizamos uma ferramenta, mas sim como ela nos usa. Tem muitas ferramentas por aí, vários frameworks em especial, que acabam ou nos obrigando a trabalhar de uma determinada maneira, né, ou moldando o jeito que a gente acaba se acostumando a trabalhar. E além disso, existem outras ferramentas, mas, né, não para devs, que acabam às vezes utilizando nossos dados, utilizando nossas informações, ou até mesmo nossas ações para nos manipular ou atingir algum outro tipo de resultado. Então a gente tem que realmente cuidar, né? As ferramentas são úteis, são importantes, a gente tem que aprender a usá-las da melhor forma possível, mas nós também temos que conhecer elas e entender, né, o que nós estamos expondo por aí. E é isso aí, espero que tenham curtido, e um muito obrigado aí aos 13 colaboradores que foram lá no nosso GitHub deixar sugestões para nós. Se tu tem ideia, escrever um artigo, fez um vídeo, deu uma palestra, coloca lá no nosso GitHub para a gente falar aqui no vídeo, ou pelo menos cair no e-mail de todo mundo que está inscrito na nossa newsletter, né? E espero que nos vejamos aí muito em seguida. Um abraço!